pessoa. Obrigado, Marisa. É um prazer. Primeiramente, eu gostaria de dar boa noite a todos. Em nome do Hospital Moinhos de Vento, eu quero cumprimentar a diretora pedagógica Marícia Ferri, o diretor administrativo Milton Fattori, o presidente da Associação Beneficente Educacional de 1858, a ABE, Fernando Carlos Becker, em nome de todos os profissionais do Colégio Farroupilha, em especial a todos os pais e alunos da instituição. Vivemos tempos desafiadores, né? A pandemia do SARS-CoV-2, causadora da Covid-19, ela está presente em todos os países do mundo e se apresenta de forma complexa, heterogênea e dinâmica. Com o intuito de empregar o conhecimento técnico mais atualizado para diminuir o impacto da pandemia dentro e fora do ambiente escolar, a consultoria dos tamanhos de vento, em conjunto com os profissionais do Colégio Farroupilha, analisou protocolos e processos a fim de tornar as medidas mais efetivas possíveis. Para tanto, a colaboração de toda a comunidade escolar, profissionais, alunos e pais, na estratégia proposta é fundamental para obtermos os melhores resultados de prevenção. Aproveito também para avisar a todos que estão assistindo essa live que as dúvidas poderão ser enviadas via chat e serão respondidas no final dessa apresentação. Então, hoje a gente vai abordar as estratégias de prevenção e mitigação de riscos da Covid-19 no retorno às aulas presenciais. Vou pedir para passar para o próximo slide. No próximo slide, fazendo uma breve recapitulação da pandemia, nós vemos que ela iniciou na China, em Wuhan, no final de dezembro de 2019. Esse gráfico é muito importante porque ele mostra a participação de todos os continentes do mundo em relação ao número de casos da Covid, né? Então, a gente vê que no início os casos se concentravam mais na Ásia, havendo uma migração através do Oriente Médio, Europa, América do Norte, América do Sul e África atualmente. Vemos que a epidemia ela ainda se encontra em fase de expansão. Claro que em alguns continentes como a Ásia e alguns países particularmente passaram pelos momentos mais importantes da pandemia e estão em uma fase de descenso no momento. No próximo slide, nós analisamos particularmente o exemplo da Europa, que foi muito emblemático a partir de fevereiro, março e abril, principalmente na Itália, onde muitos viajantes acabaram trazendo a doença para várias outras partes do mundo, e inclusive no Brasil. Vemos que naquele primeiro momento, vários países da Europa enfrentaram o que nós chamamos de primeira onda. E isso é importante observarmos que as medidas que foram empregadas naqueles países e que não tiveram muito tempo de preparação para o sistema de saúde absorver os pacientes mais críticos, impactou o mundo inteiro. Após passar esse primeiro momento da pandemia, houve uma estabilização dos casos, várias estratégias de prevenção foram colocadas em ação, e o que nós vemos, através da análise dos últimos meses, e principalmente das últimas semanas, é um aumento no número de casos, o que nós podemos chamar de uma segunda onda. Então, esse gráfico é emblemático no sentido que a prevenção contra o Covid-19 é uma estratégia que tem que ter de média a longa duração até que nós possamos controlar de forma mais definitiva essa pandemia. Então, mesmo com a diminuição do número de casos, que é o objetivo de qualquer estratégia, principalmente do número de óbitos, as estratégias de prevenção elas devem permanecer. Claro que com uma flexibilização do distanciamento social, mas mantendo as medidas de prevenção. Senão, a gente pode observar que esse exemplo da Europa, que nos antecedeu em alguns meses, pode se repetir em outros lugares do mundo, inclusive o Brasil. No próximo slide. Nós vemos especificamente
alguns países da Europa que acompanhamos de perto o desenrolar da pandemia, principalmente Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália e França. Então, esse gráfico ele mostra essa informação destacada desses países e diferentes estratégias de prevenção, mas com muitos fatores em comum, obtiveram um sucesso na diminuição do número de casos. Mas o que nós observamos mais uma vez é o aumento do número de casos nesses países, principalmente pelo relaxamento das medidas de prevenção e de distanciamento. No próximo slide, nós começamos a analisar a situação no Brasil. A pandemia chegou no Brasil com algumas semanas e meses após a chegada na Europa, o que nos possibilitou um tempo precioso para a preparação do sistema de saúde, para a absorção dos casos, ampliar a capacidade de testagem e outras ações importantes. Vemos que agora, neste momento, a pandemia no Brasil, ela continua em fase ascendente. E até o momento nós temos aproximadamente 4 milhões e 600 mil casos, com 137 mil óbitos. No próximo slide, nós observamos, através de dados acumulados semanalmente, uma tendência nas últimas semanas de estabilização e até de queda do número de casos. E essa notícia, ela nos deixa um pouco mais tranquilos, mas eu lembro que esse gráfico ele ainda precisa ser atualizado. Há um certo represamento no número de casos ainda em análise, ainda em testagem nas últimas semanas, que vão sendo atualizados. Mas por esse gráfico, sumarizando os dados do Brasil, nós estamos entrando num platô, o chamado achatamento da curva. E isso em termos brasileiros. Mas eu saliento que o Brasil é composto de vários cenários diferentes através das epidemias que ocorrem em cada estado em momentos e intensidades diferentes, devido a várias características individuais de cada estado. Então, nesse contexto, o Brasil funcionaria como se fosse um continente, com os estados representando vários países. E esse gráfico acaba sumarizando, então, a epidemia em todos esses estados. No próximo gráfico, nós observamos, então, a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Se compararmos com a chegada do coronavírus no Brasil, nós não tivemos um intervalo muito grande desde o primeiro caso detectado de coronavírus no Rio Grande do Sul em relação aos outros estados. Mas a velocidade que a pandemia avançou no território gaúcho foi muito diferente do que em outros estados. E eu cito, por exemplo, o estado do Amazonas, em que nós tivemos uma pandemia que teve uma fase de ascensão muito rápida, com um grande número de casos, não possibilitando o sistema de saúde uma preparação de forma adequada. No Rio Grande do Sul, nós tivemos, então, uma demora na chegada do vírus e na questão da intensidade do avanço da pandemia aqui. E isso decorrente de vários fatores, dentre eles as medidas de distanciamento que foram implementadas em fase precoce, mas em fase oportuna, a fim de preparar o sistema de saúde. Mas vemos que aqui no Rio Grande do Sul, a pandemia ainda está em fase de ascensão. Se nós levarmos em conta que no dia 10 de março foi diagnosticado o primeiro caso de coronavírus aqui no Rio Grande do Sul, né? Dia 9 de março, desculpe, o primeiro caso importado, ele foi divulgado no dia 10. Dia 16 de março, a gente já teve o fechamento das instituições de educação. Então, de uma forma rápida e precoce, diminuindo a circulação de pessoas através da população estudantil. No dia 18 de março, nós tivemos, então, o primeiro caso de transmissão comunitária aqui em Porto Alegre, sendo que na evolução da pandemia, dia 26 de março, tivemos o 100º caso, no dia 20 de abril, o 1000º caso,
e acompanhando uma evolução logarítmica, no dia 27 de julho tivemos 10 mil casos e hoje já passamos de 30 mil casos confirmados com exame aqui em Porto Alegre. É importante a gente lembrar que existe sempre o viés de subnotificação. Muitos casos que não procuraram realizar o teste não foram notificados e identificados, e também a questão do papel da infecção de forma assintomática, ou seja, indivíduos que não apresentaram nenhum sinal ou sintoma e não sabem muitas vezes que tiveram o vírus. No próximo gráfico, nós vemos então essa evolução semanal dos casos. No gráfico verde está o número de casos confirmados no Rio Grande do Sul, em torno de 175 mil, e abaixo o número de óbitos, em torno de 4.400. Vemos também uma tendência de achatamento dessas curvas, com uma leve tendência à diminuição. Lembrando sempre que os números das últimas semanas muitas vezes acabam sendo represados e precisam de mais 1 ou 2 semanas para serem atualizados de forma definitiva. No próximo gráfico, nós vemos então a distribuição da faixa etária do coronavírus no Rio Grande do Sul. Vemos que há um predomínio muito importante a partir dos 20 anos até a faixa etária dos 60 anos. E isso corresponde à população que mais circula, que manteve as suas atividades laborais e outras, sendo uma população mais exposta ao vírus. A população infantil, abaixo de 19 anos, devido ao fechamento das instituições de ensino, ela, de certa forma, ficou poupada, né, da exposição ao risco do vírus. E a população com mais de 70 anos, também, ela participa de uma forma considerável, mas em bem menos número. Então, nós temos ali que a população infantil abaixo de 19 anos mais atingida foi de 15 a 19 anos. Mas é importante salientar que o vírus, mesmo que as crianças não tivessem expostas, ele acabou circulando em todas as faixas etárias. No próximo gráfico, nós vemos a situação particular em Porto Alegre. No primeiro gráfico, nós vemos o número de casos, então a pandemia ainda em fase de ascensão, mas quando nós ampliamos e analisamos as últimas 2 a 3 semanas, nós vemos uma tendência importante do achatamento da curva em relação à velocidade da pandemia. Então, tudo nos mostra agora que, de acordo com as medidas que foram tomadas nas últimas semanas e a adesão da população às medidas de distanciamento e medidas de prevenção, está havendo um achatamento no número de casos diagnosticados em Porto Alegre. Até o momento, então, nós temos quase 31 mil casos confirmados, com 941 óbitos. No próximo slide, nós vemos a situação em Porto Alegre em relação à distribuição por faixa etária. Essa distribuição de casos por faixa etária ela é muito similar à situação do Estado e à situação brasileira, tendo um impacto principalmente em relação à questão do fechamento das instituições de ensino. Então, aqui em Porto Alegre, nós vemos que abaixo de 20 anos, a gente tem um percentual muito pequeno do número de casos, aproximadamente 10% dos casos confirmados, sendo que a maior parte dos casos de 20 a 70 anos é a população economicamente ativa que está mais exposta ao vírus através da circulação. No próximo slide, após a gente passar por essa breve explanação e atualização dos dados, eu vou comentar agora um pouco sobre as medidas de prevenção que são implementadas para o coronavírus, principalmente em relação ao ambiente escolar. A prevenção do coronavírus ela se dá de várias formas. O vírus ele é um vírus de transmissão respiratória
Então, principalmente através da tosse, do espirro, mas também pela fala e pelo ato de respirar, o vírus ele pode se transmitir através do ar e contaminar um outro indivíduo. Também, e essa seria a via mais importante. E a outra via, que também tem um papel, embora menor, seria através do contato com objetos contaminados, o que nós chamamos de fômites. Então, através do contato com objetos contaminados, principalmente através da mão. E a mão, por sua vez, contaminada, levando ao rosto, principalmente aos olhos, nariz e boca, o indivíduo pode inocular o vírus e se contaminar. Então, é importante que todas as medidas de prevenção elas atuem nesse mecanismo de transmissão. Então, a principal medida que nós temos visto, e é através de vários estudos que têm mostrado a efetividade desse meio, que é o uso de máscara, já fazia parte da cultura oriental que indivíduos com outras infecções respiratórias, como resfriados, gripes, eles utilizavam a máscara como medida de proteção coletiva. Muitas vezes lembramos que a máscara é um equipamento de proteção individual para a proteção da saúde do indivíduo. Mas nesse contexto, ela tem dois papéis. Proteger o ambiente, a coletividade, através de um paciente que pode estar contaminado com vírus e a máscara oferece uma barreira de proteção para diminuir a eliminação de partículas virais para o ambiente e também acaba protegendo o indivíduo de inalar essas partículas que possam estar presentes no ar. Então, o uso de máscara, ele já tinha esse papel antes da pandemia do SARS-CoV-2 e agora ele tem um papel disseminado no mundo inteiro. É importante que o uso de máscara seja feito de forma adequada, que seja feito por todas as pessoas que puderem utilizar ela de forma adequada, e aí na população infantil nós destacamos que abaixo de 2 anos, principalmente pela questão do desenvolvimento neuropsicomotor, a criança não tem condições de uso adequado da máscara, e a partir dessa idade a gente pode começar a estimular e educar para o uso da máscara, com diferentes graus de efetividade, mas essa medida ela tem se mostrado de um valor muito grande para a prevenção da transmissão do coronavírus, tanto para a transmissão do vírus para o ambiente, quanto para a prevenção de contaminação dos indivíduos. E o uso de máscara, que já tinha o seu papel dentro das instituições de saúde para a proteção dos profissionais de saúde, agora ele é um instrumento de proteção da população. Pode ser feito e existem diferentes tipos de máscaras, mas as máscaras preconizadas para a população são máscaras feitas de tecido que têm um papel importante na prevenção. Uma outra medida que é fundamental dentro de qualquer estratégia de prevenção do coronavírus é o distanciamento físico. Vários estudos mostram a eliminação de partículas através da tosse, espirro, e essas partículas mais pesadas, elas conseguem avançar no ar até uma determinada distância e acabam sendo atraídas por gravidade no chão. Então, o distanciamento físico, ele acaba impedindo que essas partículas, uma vez eliminadas, atinjam o indivíduo e possam contaminá-lo. E essa distância, ela pode ir de 1 metro, 1,5 metro a 2 metros. Sabemos que quanto maior a distância, maior o grau de proteção. Distâncias mínimas seriam de 1 metro, mas com o uso de máscaras, ventilação e outras medidas, essas distâncias elas se tornam mais seguras. Nesse sentido, o distanciamento físico ele deve ser observado em todos os ambientes. E quando nós olhamos para dentro de uma escola, não somente a sala de aula, mas as outras áreas da escola, elas devem observar a questão do distanciamento físico. Um outro ponto importante é evitar aglomerações. Não só pela questão do distanciamento físico, mas porque as aglomerações, elas podem muitas vezes ocorrer em ambientes mal ventilados
e nós aumentamos a chance de encontrar um indivíduo que possa portar o vírus, mesmo de forma assintomática, e eventualmente ficarmos contaminados. Então, evitar aglomerações é fundamental. E isso, dentro da escola, é uma estratégia que vem sendo implementada em vários países no mundo inteiro, através da diminuição de alunos na sala de aula, através da questão de não entrar em contato turmas diferentes, então através dos fluxos, dos horários, tanto de entrada e saída, quanto a questão dos intervalos, a questão dos refeitórios, turmas evitam de terem contato com outras turmas. Isso eu saliento que é uma mudança de cultura e de funcionamento da escola muito importante, né? E que pode impactar e surpreender os alunos. Então, por isso, a gente deve prepará-los com antecedência. A questão da higienização das mãos também é fundamental. Eu lembro sempre o exemplo da pandemia de 2009, em que provavelmente todos que estão assistindo essa live estiveram aqui em Porto Alegre ou em algum outro lugar e observaram a importância e a gravidade do vírus influenza H1N1. E uma das estratégias fundamentais para o enfrentamento daquela pandemia foi a lavagem das mãos. A lavagem das mãos com água e sabão, ou a higienização delas com álcool, são equivalentes e são altamente efetivas para a descontaminação das mãos. Então é importante a gente estimular a lavagem frequente das mãos. Quando não estamos próximos de um ponto com água e sabão, devemos fazê-lo com álcool gel, 70%. E isso deve ser feito dentro de um contexto onde a gente também evite tocar em objetos e superfícies de forma desnecessária. Isso diminui a chance de contaminação da superfície das mãos e também diminui a necessidade de higienização frequente delas. Claro que muitas vezes somos obrigados a encostar em determinados objetos, como maçanetas de portas, como teclados, mouses e outras superfícies. Então, a disponibilidade dos pontos de higienização das mãos é fundamental nas estratégias de prevenção dentro das escolas. E logo na sequência, uma vez que a mão está contaminada, e recomendamos sempre a higienização delas, é importante evitar levar essa mão no rosto, no sentido que, se por acaso houver uma falha nesse processo de higienização, não levar as mãos no rosto evita que o processo de contaminação se conclua. Então, esse é um outro hábito que nós devemos observar, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas acabam levando as mãos no rosto várias vezes durante uma hora, por exemplo. Alguns estudos mostram que até 15 vezes a pessoa toca a mão no rosto dentro do intervalo de 60 minutos. Então, isso é muito importante reeducar as crianças e todos os indivíduos da nossa população. A etiqueta respiratória também, ela foi consagrada na pandemia de 2009 e consiste na questão de indivíduos que possam espirrar ao tossir e façam através de lenços descartáveis, descartando eles imediatamente e lavando as mãos na sequência, ou, se não tiverem eles de fácil acesso, que tussam ou espirrem na dobra do cotovelo. E também, imediatamente após, higienize as mãos, né? Então, isso é muito importante. Agora, salientamos que indivíduos que apresentam sintomas respiratórios, eles devem ser afastados do convívio com os demais indivíduos e devem procurar uma avaliação médica. Nesse sentido, da higienização das mãos, evitar o compartilhamento de objetos, isso é fundamental, e na escola isso é presente em várias faixas etárias de diferentes maneiras. Nos ensinos iniciais, o compartilhamento de objetos como brinquedos é muito frequente. Então, há toda uma reestruturação da disponibilidade desses objetos e objetos que sejam facilmente higienizáveis após cada uso, para evitar o risco de contaminação de uma mão através de um objeto contaminado.
outro ponto extremamente importante nas faixas etárias, voltando ao compartilhamento de objetos, é o hábito de emprestar canetas, borrachas, estojos e outros materiais que são utilizados na escola. Esse hábito ele deve ser suspenso, por enquanto, a fim de evitar esse compartilhamento de objetos potencialmente contaminados. Na questão da ventilação dos ambientes, esse é um tópico que cada vez toma mais importância através de estudos que vêm surgindo. Uma parcela das partículas eliminadas pelos indivíduos contaminados, elas podem ficar no ambiente, no ar, por um tempo mais prolongado. E a simples corrente de ar, através de uma janela e de uma porta, já é suficiente para levar embora essas partículas que são extremamente leves e diminuir o risco de transmissão. Então, nesse sentido, a ventilação é fundamental em todos os ambientes, sendo que o ambiente ao ar livre, pelas suas características, é um dos ambientes mais seguros em relação à questão da ventilação. Um outro fator muito importante é a limpeza dos ambientes. Se o vírus ele pode sobreviver nas superfícies por minutos, às vezes até por horas, a questão da limpeza frequente, as rotinas de higienização, é fundamental para remover e inativar esse vírus. Quando todas as outras barreiras de prevenção podem falhar, a limpeza do ambiente ela diminui de forma muito importante o risco das nossas mãos entrarem em contato com o vírus em determinada superfície ou objeto. Então, existem técnicas de limpeza, existem produtos específicos que se utilizam em vários ambientes, inclusive no ambiente hospitalar, que é um dos mais exigentes em termos de evitar a contaminação, o risco de contaminação, e que são empregados, então, agora em ambientes fora dos hospitais e das outras instituições de saúde. Um outro tópico extremamente importante, e isso demanda o engajamento e a colaboração de toda a comunidade escolar, é o isolamento dos casos suspeitos e também dos contactantes. É muito importante que os pais e os professores e todos, inclusive os alunos que tiverem capacidade de se identificarem, eles, ao menor sinal de algum sintoma sugestivo de infecção por coronavírus, eles informem aos seus pais e aos professores para que sejam imediatamente retirados do convívio próximo com os demais indivíduos da escola e que sejam encaminhados para uma avaliação médica o mais breve possível, com vistas à testagem, identificação, à confirmação do diagnóstico. Esse isolamento precoce dos casos, ele pode, e a gente gostaria que fosse o mais rápido possível, preferencialmente antes dos indivíduos se dirigirem à escola. Nesse sentido, esse indivíduo ele é encaminhado a uma avaliação médica e o risco de, se porventura ele estiver contaminado com o vírus, continuar a cadeia de transmissão ou oferecer algum risco adicional aos demais integrantes da escola, ele é imediatamente suspendido. Nesse sentido, um ponto importantíssimo é a questão da prevenção dentro do ambiente domiciliar. Nós sabemos que, através de estudos, a chance de contaminação de pessoas do mesmo domicílio varia entre 30% a 40%. Claro que são estudos que avaliam vários fatores de prevenção. Idealmente, quando se há um indivíduo suspeito ou confirmado dentro do domicílio, uma série de medidas são orientadas tanto para ele quanto para sua família, no sentido de interromper a cadeia de transmissão. Nesse sentido, os outros indivíduos, que nós chamamos então de contactantes desse caso suspeito ou confirmado, eles estão sobre um risco aumentado de terem o coronavírus. Nesse sentido, eles devem se isolar e procurar também fazer uma testagem precoce a fim de identificar o vírus. Então, como todos os casos suspeitos, eles devem ser encaminhados então à avaliação médica, né? Para a investigação de outras causas
e outros diagnósticos diferenciais, sempre incluindo o coronavírus, e, de preferência, a questão da testagem. E essa testagem, existem vários métodos que a gente pode utilizar, mas que no indivíduo sintomático, o exame preferencial, pela questão da sua sensibilidade e baixíssima taxa de erro, seria o PCR, que é o exame que todos conhecem através da testagem com um cotonete, chamado de swab, na cavidade nasal. Esse exame ele consegue identificar a presença do material genético do coronavírus e ter um diagnóstico bastante confiável. No próximo slide, nós vemos alguns sintomas que são sugestivos de uma infecção por coronavírus. Os primeiros sintomas são muito comuns a várias outras situações de infecções por vírus ou bactérias e também por outros quadros de doença que não são infecciosos. Isso demonstra a complexidade e o desafio de, durante uma investigação com vistas ao diagnóstico de coronavírus, conseguir excluir ou que o indivíduo não tenha coronavírus. Então, isso reforça a necessidade da testagem para a confirmação dos casos. Muitos casos vão apresentar quadros de febre, tosse, espirros, dor de garganta, combinados com dores musculares, dores articulares. Muito característico da infecção do coronavírus a alteração do olfato e a alteração do paladar. Existe também a dor de cabeça, secreção nasal, a congestão nasal. Em crianças, quanto mais jovens, mais frequente é a apresentação através de diarreia, dores abdominais, enjoos. E nos casos mais graves, evoluindo com falta de ar, dor no peito ao respirar e outros sintomas ainda que nós estamos pesquisando e vendo como o coronavírus pode se apresentar. Então, nesse sentido, ao menor sinal de manifestação de qualquer um desses sintomas, e não precisamos e nem podemos esperar aparecer 3, 4 ou mais sintomas para a gente iniciar um isolamento e uma avaliação médica. Então, quanto um sintoma aparecer, já deve ser desencadeado uma avaliação médica e um isolamento. Isso é uma ferramenta muito sensível de interrupção da cadeia de transmissão e com vistas ao isolamento do indivíduo potencialmente contaminado. Essa estratégia ela tem que ser executada tanto pela escola quanto pelos pais. Então, a colaboração de todos é fundamental para essa estratégia ter sucesso. No próximo slide, eu gostaria de convidar todos a conhecer mais sobre o coronavírus, seus dados, estatísticas, os estudos que estão sendo realizados, as diferentes ações que o Hospital Moinhos de Vento compilou em 2 sites desenhados especificamente para a questão da pandemia e que todos podem consultar informações com veracidade científica e validados por técnicos e especialistas da área. Para concluir no próximo slide, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção dessa breve explanação do coronavírus, a situação atual que nós estamos, as principais medidas de prevenção, e eu fico aberto agora a perguntas e questionamentos de todos. Boa noite. Eu sou a Renata Endres. Boa noite, obrigada, doutor Paulo. Sou a enfermeira responsável pelo ambulatório escolar e eu vou mediar esse momento, então, de perguntas com o doutor Paulo. Caso, em função do tempo, não seja possível respondermos a todos os questionamentos, hoje eu sigo à disposição nos canais da escola. Primeira pergunta. Não seria precipitado e arriscado o retorno das aulas e da circulação das crianças no ambiente escolar, uma vez que são estes os vetores de outras infecções respiratórias típicas aqui no Sul? Essa é uma pergunta importante, porque
como nós temos observado agora, a frequência e o número de casos de todas as outras infecções respiratórias, gripes, resfriados, doença mão-pé-boca, exantema súbito e outras doenças infecto-contagiosas na população infantil que eram muito frequentes, elas praticamente desapareceram agora com as medidas de isolamento e de distanciamento social. Então, é importante a gente ver que essas medidas de prevenção, elas ajudam não só a prevenção do coronavírus, mas de todas as outras infecções respiratórias. Nesse sentido, um dos legados que a pandemia nos traz de aprendizado é a implementação desses cuidados para evitar não só o coronavírus, mas outras doenças respiratórias que têm um impacto importante na população infantil e outras faixas etárias, principalmente os idosos e indivíduos pertencentes a grupos vulneráveis, doentes crônicos, imunossuprimidos. Em relação à questão do momento, isso é uma decisão que ela é tomada pelos órgãos sanitários máximos a nível municipal e estadual, levando em conta vários outros fatores relacionados que têm impacto na sociedade como um todo. No momento que os órgãos sanitários eles permitirem a reabertura das escolas, as medidas de prevenção elas devem ser implementadas com o máximo cuidado e com o total engajamento de alunos, profissionais e pais, principalmente. Certo. Segunda pergunta: qual a orientação para os alunos que são cuidados pelos avós? Pois os pais estão trabalhando, poderá haver contato com os avós após a ida à escola? Isso é uma situação muito frequente no Brasil por questões culturais. Em alguns estados é muito frequente a coabitação de várias gerações da mesma família no mesmo domicílio. Nesse sentido, sabemos que indivíduos que circulam para fora do seu domicílio podem se contaminar e podem trazer o vírus para o seu domicílio. Sabemos disso desde o início da pandemia e em outras doenças também. Nesse momento, as orientações das secretarias estaduais de saúde são que alunos pertencentes a grupos de risco ou que tenham grupos de risco no seu domicílio, que nesse primeiro momento eles assistam às aulas, façam a educação domiciliar. Certo. Como o senhor compara a política de testagem e rastreamento de infectados da comunidade escolar no mundo com as nossas condições de testagem e rastreamento? Uma das políticas ou estratégias que mais teve sucesso, se não a maior teve, a questão da testagem precoce, a identificação desses indivíduos, o isolamento deles, ou seja, a retirada do convívio com outras pessoas, interrompendo a cadeia de transmissão, e a busca dos contactantes desses indivíduos. De forma geral, no nosso sistema de saúde, que é público e privado, é um cenário muito heterogêneo. Vimos que no começo da pandemia, no Brasil, havia poucos testes diagnósticos devido a termos tido pouco tempo para desenvolver esses testes e produzi-los em larga escala. Nesse momento, a gente tem um outro cenário, a gente tem uma capacidade de testagem bem aumentada e, claro, que tornar acessível. Mas somente a testagem, ela não é o fundamental. A testagem, ela tem que seguir uma estratégia e a informação oriunda dos testes tem que ser utilizada de forma inteligente. Certo. Em que momento você indicaria o fechamento da escola por surgimento de um caso confirmado de Covid por aluno ou por um surto? Essas orientações elas servem não só para o ambiente escolar, mas para qualquer ambiente. Existem situações onde pode haver uma transmissão dentro de determinado ambiente. Nós configuramos, então, chamamos isso de surto. Muitas vezes, indivíduos suspeitos, eles ainda não confirmados, já configuram suspeita de surto. A Secretaria Estadual da Saúde e várias do Brasil estão definindo ainda esses critérios, mas os critérios preliminares seria que 2 alunos, num curto espaço de tempo,
com sintomas suspeitos, já poderia se classificar como uma suspeita de surto, e nesse sentido se recomendaria então o cancelamento da aula presencial com vistas à testagem de todos para exatamente bloquear a cadeia de transmissão. Uhum. E, doutor Paulo, o senhor já viu algum estudo, alguma previsão para um retorno de aula sem a máscara? Existem vários países que, dentro da sua estratégia, e a gente tem que entender que essas estratégias elas têm várias medidas de prevenção que podem ser utilizadas todas ou em combinações de algumas, não utilizaram a máscara, seja para algumas determinadas faixas etárias, seja para determinados espaços dentro da escola. Nesse sentido, a gente tem que situar essas estratégias dentro do contexto epidemiológico, ou seja, a quantidade de vírus que estava circulando naquela população. Isso é um dos principais fatores que diminui o risco de encontrarmos um indivíduo com o vírus. Então, nesse sentido, no Brasil e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente recomenda que seja utilizada a máscara junto com todas as outras medidas de prevenção para que, com o avançar do retorno presencial às aulas e também com a questão da educação dessa população estudantil em relação a essas medidas de prevenção, ou seja, a adesão deles, a gente possa ter mais dados para analisar e atualizar essa estratégia de prevenção. Uhum. Poderia comentar sobre o estudo realizado na Inglaterra, o SCIDS, que demonstrou segurança do ambiente escolar para crianças? É um importante estudo. Esse estudo ele avaliou a questão da transmissão do vírus após o retorno às aulas. Mas a gente tem que analisar os resultados desse estudo com base no contexto da Inglaterra, onde havia uma baixa circulação do vírus, onde existe uma capacidade de testagem muito grande. Então, dentro desse contexto, o ambiente escolar ele oferecia poucos riscos em relação à questão do aumento da circulação do vírus na população. Mas isso a gente tem que analisar dentro de todo o contexto de outras variáveis da população. Neste momento, em toda a Europa, vários países estão recrudescendo as medidas de prevenção, ou seja, medidas que já tinham sido flexibilizadas estão sendo retomadas por conta do aumento do número de casos. E isso também tem impacto na questão da população estudantil, que é importante nós analisarmos que não só pela quantidade de alunos circulando, mas também a questão dos pais desses alunos que também podem ter uma mobilidade maior para trabalhar e fazer outras atividades na questão no momento quando esses alunos estão dentro da escola. Então, o retorno às aulas presenciais, ele coloca várias pessoas, uma parte importante da população, em mobilidade, ou seja, exposta a um risco maior de contato e transmissão do vírus. Então, nesse sentido, todos esses estudos têm que ser analisados criteriosamente em relação ao contexto onde é que eles foram executados. Nesse momento, na Inglaterra, nós estamos vendo uma procura muito grande por testes e que o próprio sistema de saúde não está conseguindo absorver essa demanda. Então, nós temos que analisar todos esses testes, esses resultados. Certo. Heloísa Elai Frota gostaria de compreender por parte da escola como será a adoção dessas medidas na prática em crianças da educação infantil. Fato que estes são os mais vulneráveis. Acho que é o que a gente vem conversando nos nossos encontros, né, doutor Paulo? Sobre a educação infantil e esse retorno. A educação infantil, pela questão da faixa etária e o estágio de desenvolvimento neuropsicomotor, é uma população em que as medidas de prevenção, que dependem do autocuidado do indivíduo, elas não conseguem ter uma adesão adequada, por questões de dificuldade de colocar máscara, por questões de interação social. É uma faixa etária onde o contato, as brincadeiras, o compartilhamento de objetos e brinquedos
faz parte do desenvolvimento natural e saudável da criança. Nesse sentido, todas as outras medidas que não dependem da criança, elas têm que ser potencializadas e reforçadas para evitar que haja uma diminuição do risco de transmissão. Então, medidas, por exemplo, como a diminuição do número de alunos por sala, a questão do distanciamento, a questão das atividades que envolvam o compartilhamento de objetos serem diminuídas, e esses objetos com uma higienização mais frequente, todas elas visam a diminuir a chance de transmissão. Sim, acho que aqui é bem importante a gente ressaltar a parceria que nós temos com as famílias, né? Porque essa orientação já começa em casa. A orientação pelo cuidado, pela higienização das mãos, pelo uso de máscaras. Fundamental, Renata, que os pais eles tenham esse cuidado com todos os indivíduos da família. A questão do coronavírus, o risco de contágio, ele existe em todos os ambientes, dentro e fora da escola. Então, no momento em que os indivíduos eles tenham o cuidado contínuo, os alunos principalmente, mas aí a gente vê a família, os demais integrantes que coabitam com o aluno, uma importância muito grande deles também terem os mesmos cuidados para evitarem que fiquem doentes, passem para o aluno e o aluno traga esse vírus para dentro da escola de forma sintomática ou assintomática. Isso é fundamental. Esse engajamento e essa colaboração é que vai dar a melhor chance da estratégia que está sendo montada e implementada de ter sucesso na diminuição do risco. Doutor Paulo, o senhor acredita que mesmo as pessoas usando a máscara caseira de forma inadequada, ainda assim ela é efetiva contra o contágio ou proteção do vírus? Nós temos que trabalhar sempre na questão da educação do uso correto das máscaras, né, de qualquer equipamento de proteção individual e nas medidas de prevenção. O uso inadequado da máscara, muitas vezes, ele pode oferecer até um risco para o indivíduo. Então, tem uma série de cuidados muito simples que alunos conseguem assimilar com bastante facilidade em relação ao uso da máscara. Então, a máscara, ela deve observar as orientações do Ministério da Saúde para sua confecção, ela deve ser colocada no rosto de forma adequada, existe uma técnica muito simples, né, de fácil entendimento, tem que se higienizar as mãos antes e após colocar a máscara no rosto. Essa máscara tem que ser utilizada, se não 100% do tempo, na sua grande maioria, deve ser retirada somente quando o indivíduo vai se alimentar, tomar uma água ou fazer uma refeição, e ela deve ser guardada num dispositivo plástico, num saco plástico, enfim, para depois ser reutilizada com todo cuidado, né? Ela também deve ser trocada com uma certa frequência, de 2 a 4 horas, ou até antes disso, se por acaso ela ficar úmida. Então, os indivíduos eles têm que trazer 2, 3 máscaras para terem máscaras de reserva, caso a máscara caia no chão, ou fique suja, ou fique úmida, porque o indivíduo estava respirando um pouco mais, ou falando através da máscara, ele tem que repor ela. E essas máscaras, no final do dia, elas devem ser lavadas com água e sabão, de forma bem simples e, de preferência, passada a ferro quente, e para poderem ser utilizadas no outro dia. Do ponto de vista logístico, Renata, os alunos eles vão precisar ter várias máscaras, por questão de serem sobressalentes para ser utilizados durante o dia, caso precise, e também para a questão de não precisar reutilizar a mesma máscara, no sentido de chegar no final do dia, lavar, secar, passar ferro para poder utilizar no próximo dia. Então, os pais eles devem estar preparados para ter várias máscaras para cada aluno. Vamos para a última pergunta, então. Algum comentário dentro das evidências científicas atuais sobre o retorno, sem que tenhamos uma curva em descenso no Rio Grande do Sul? A experiência que a gente observa nos outros países que retornaram às atividades presenciais escolares,
E quando nós falamos dessas atividades escolares, vai desde da educação infantil até o ensino universitário, a pós-graduação, foram em momentos onde a pandemia já estava numa fase de desaceleração. E também com outros fatores que contribuem para acelerar ou frear a pandemia na sociedade, mais equacionados. Então, nesse momento, onde há um achatamento do número de casos e com uma tendência a uma diminuição do número de casos, o órgão sanitário ele vai avaliar e, nesse sentido, vai habilitar o retorno ou não presencial das atividades escolares presenciais, mas com as medidas de prevenção sendo realizadas a pleno, com todo esforço. Certo, muito obrigada, doutor Paulo. Nós chegamos ao final desse nosso encontro. Seguimos à disposição para as famílias, se tiverem mais dúvidas, nos canais da escola. E muito, muito bom compartilhar conosco a tua experiência, os teus ensinamentos. Obrigado, é um prazer, né? E eu gostaria de agradecer em nome de toda a equipe de consultoria e do Hospital Mães de Vento a presença de todos que assistiram a essa breve live, né? Assim como todas as perguntas enviadas que demonstram o interesse, a preocupação e a responsabilidade de toda a comunidade farroupilhense a respeito de um assunto que impacta de tal forma não somente a educação, mas como todas as outras áreas da nossa sociedade, e que precisa mais do que nunca do esforço e colaboração de todos. Só assim a gente vai conseguir vencer essa pandemia. E eu queria também fazer um último agradecimento especial a toda a dedicação e comprometimento dos profissionais do Colégio Farroupilha que não medem esforços para defender a educação em tempos de pandemia, sendo esse um valor tão fundamental para a nossa sociedade. Então, essa é a minha mensagem de encerramento e eu fico à disposição sempre. E nas próximas semanas e meses também. Obrigada, Renata. Obrigada, doutor Paulo. Obrigada a todas as famílias que estiveram conosco nesta noite. Como eu disse na abertura, assim que nós tivermos o decreto municipal publicado, autorizando de fato o retorno das aulas presenciais, enviaremos para os níveis de ensino que tiverem essa autorização, primeiro a pesquisa para nós sabermos quantos pais de fato vão autorizar o retorno às aulas. Já informamos no protocolo que foi divulgado na sexta-feira que atenderemos os estudantes que estiverem no modelo presencial e também os que estiverem no modelo remoto. Então, contamos com a colaboração de vocês, com a parceria de vocês, porque todo esse protocolo só vai fazer sentido se de fato houver um comprometimento de todos. Então, muito obrigada. Estamos à disposição em todos os nossos canais, caso haja necessidade de retomarmos algum tema, enfim, estamos à disposição de todos vocês. A todos, obrigada e uma boa noite. Boa noite.